Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que me assistem aqui agora para mais essa live onde nós vamos falar sobre 5 frutas que matam o câncer e queimam gordura. Então essas frutas elas vão ajudar a perder peso, a combater o câncer e também vão aumentar a sua longevidade, ou seja, podem te ajudar a viver mais e com mais qualidade de vida. Então, pessoal, dentre os casos de câncer, cerca de 9 a cada 10 casos de câncer são causados por fatores ambientais. Então, os cânceres resultantes, consequência de problemas genéticos, de alterações genéticas, são responsáveis por apenas 5 a 10% dos casos. Então, a maior parte dos cânceres são por conta dos fatores ambientais. E desses fatores ambientais, o mais importante é a dieta. Então, para você ter uma ideia, entre 30 a 35% dos cânceres causados por fatores ambientais são por conta da dieta. E 10 a 20% por conta da obesidade, que também está diretamente relacionado à alimentação. Então, se a gente somar 35 com 20, a gente vai ter aí pelo menos 55% dos cânceres relacionados à alimentação. Para você ter uma comparação, o tabaco, o ato de fumar cigarro, corresponde como responsável de 25 a 30% dos casos de câncer. Então, pessoal, a alimentação é algo que causa muito mais câncer do que o próprio cigarro, que a gente sempre fala, que todo mundo sabe, e da alimentação ninguém conversa. Então, é isso que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Para você ter uma ideia, fizeram um estudo de pessoas que morreram em acidentes de carro e fizeram autópsias dessas pessoas para ver se elas tinham alguma alteração no corpo. Então, 40% das mulheres entre 40 e 50 anos já tinham câncer de mama microscópico. 50 a 60% dos homens de 50 a 60 anos já tinha algum tipo de câncer de próstata microscópico. E praticamente 100% das pessoas com mais de 70 anos têm câncer microscópico de tireoide. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Pessoal, vamos falar das frutas, porque a alimentação é o nosso remédio. Então, a alimentação é um medicamento que nós tomamos 4 vezes por dia, 3 vezes por dia, no café, no almoço, no jantar, no lanche da manhã, no lanche da tarde. E a alimentação é uma das principais e mais poderosas intervenções que nós podemos proporcionar para a nossa saúde. Então, se você consome bons alimentos, o seu corpo vai durar mais tempo e você vai ter mais saúde. E existem alguns alimentos, que a gente vai falar sobre alguns deles hoje, que podem fazer tratamentos medicamentosos, por exemplo, funcionarem melhor. Então, essas frutas que eu vou te mostrar aqui, essas 5 frutas que eu separei para você, elas vão melhorar o seu metabolismo, vão promover a perda de gordura branca, que é a gordura ruim, e vão ajudar a controlar diabetes, vão ajudar no equilíbrio hormonal, podem te ajudar a controlar o colesterol, podem ajudar a controlar a pressão. Então, essas frutas são muito importantes. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. E também me conta qual é a sua fruta preferida. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. E já vai pegando aí papel e caneta para você anotar a 5ª fruta que nós vamos falar hoje, que são os tomates. Um estudo feito com quase 80 mil homens ao longo de 20 anos mostrou que quem consumia tomates cozidos de 2 a 3 vezes por semana tinha 50% menos risco de ter câncer de próstata. Isso acontece porque o tomate ele é rico em licopeno, uma substância que tem propriedades anti-angiogênicas. Então, o que isso significa? Anti-angiogênese. Angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos a partir dos vasos sanguíneos que nós já temos existentes. Então, essa propriedade anti-angiogênica, o que ela proporcionou? Nesse estudo, mesmo entre os homens que desenvolveram câncer de próstata, aqueles homens que consumiam mais molho de tomate, o que acontecia? O tumor deles tinha menos vasos sanguíneos alimentando, ou seja, o corpo deles, por conta do licopeno, por conta do hábito alimentar, não formou muitos vasos sanguíneos para alimentar aquele tumor. Então, o tumor
da pessoa que come tomate, o tumor de próstata da pessoa que come tomate, ele, entre aspas, passa mais fome, porque não tem tantos vasos sanguíneos para nutri-lo. E o licopeno, além disso, é um bioativo que combate a gordura, ao ativar um tipo especial de gordura, que é a gordura marrom, uma gordura boa, que ajuda a queimar a gordura branca, que é mais prejudicial e mais perigosa. E o licopeno também vai ajudar a reduzir o LDL, que é o colesterol ruim, vai ajudar a melhorar a sua sensibilidade à insulina, que é um dos fatores por trás do diabetes, e também existem estudos mostrando que o tomate pode ajudar, inclusive, a perder peso, como no estudo em que eles fizeram com mulheres de peso normal, e essas mulheres, comendo um tomate ao dia antes do almoço, elas tiveram uma melhora do metabolismo e tiveram perda de peso. Então, o tomate é a nossa quinta fruta. E como que a gente vai preparar o tomate para maximizar os benefícios do licopeno? Por quê? O tomate cru é uma delícia, só que o licopeno dos tomates, quando ele está cru, ele costuma estar na forma de translicopeno, que é um licopeno pouco absorvível pelo nosso corpo. Só que, se a gente esquentar o tomate, esse translicopeno vai se transformar em cislicopeno, que é muito mais absorvível. Então, esquentar o molho de tomate por 2 minutos, por exemplo, aumenta em 50% a biodisponibilidade do licopeno. Da mesma forma, se você esquentar por 30 minutos, essa biodisponibilidade aumenta em 250%. Então, para você melhorar a absorção do licopeno do tomate, é ideal que você esquente o tomate. E aí, é melhor na água? Será que é melhor no óleo? Como que é melhor fazer esse tomate, esquentar esse tomate? Refogar no azeite de oliva, porque o licopeno é uma substância lipossolúvel que se dissolve em gorduras. Portanto, se você consome esse tomate junto com azeite de oliva, isso vai aumentar, melhorar ainda mais a absorção do licopeno. Fechado? Compreendido? Nossa quarta fruta são as peras, que são ricas em ácido clorogênico, assim como a maçã. E esse ácido clorogênico, ele ativa o metabolismo, queima a gordura e também tem propriedades anti-angiogênicas, ou seja, previne o crescimento de vasos sanguíneos nos tumores. As peras são ricas em fibras, então uma pera de tamanho médio tem cerca de 5 a 6 gramas de fibra, que é uma quantidade suficiente para reduzir o risco de progressão tumoral e morte em 30%. E esses dados foram observados num estudo que fizeram em pessoas com melanoma, que é aquele câncer de pele bem agressivo, e que estavam fazendo imunoterapia. Então a pera é um alimento que pode melhorar o resultado dos tratamentos. E o ideal é consumi-la com a casca. Então lave bem a casca da pera e coma com casca e tudo, porque a casca é rica em nutrientes, rica em fibras, em substâncias antioxidantes e substâncias anti-inflamatórias. Nossa terceira fruta é o kiwi, que é rico em vitaminas, rico em antioxidantes, e um estudo mostrou que consumir um kiwi ao dia combate em até 60% o dano causado ao DNA pelo estresse oxidativo e por outros fatores agressores do nosso material genético. E teve um pequeno estudo feito em Singapura que mostrou que consumir 2 kiwis por dia ao longo de 4 dias faz com que a sua composição, a composição da sua flora bacteriana intestinal melhore muito. Então, nesse estudo, notaram que as pessoas que comeram o kiwi tinham 35% mais lactobacilos nas fezes e um aumento de 177% na população das bifidobactérias. Tanto os lactobacilos quanto as bifidobactérias têm ação anti-inflamatória e protegem o nosso trato gastrointestinal, contribuindo para o bem-estar da nossa microbiota. As nossas bactérias, que são nossas amigas, que estão principalmente no nosso intestino e participam de basicamente tudo o que acontece no nosso corpo. Para você ter uma ideia do espectro de ação da microbiota, ela influencia diretamente na produção de serotonina. Então, 95% da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, do bom humor, 95% da serotonina produzida em nosso corpo
é produzida no nosso intestino, com participação e influência direta das bactérias que estão lá presentes. Então, essas bactérias, dependendo de como você as alimenta, elas vão ser amigas, você vai contribuir para que as bactérias amigas se proliferem, ou você vai contribuir para que as bactérias que não são tão amigas assim se proliferem. E aí, cabe a você fazer a sua escolha, tá bom? Então, o kiwi é excelente aí para melhorar a sua microbiota. Segunda fruta são as frutas vermelhas, como a framboesa, o morango, as cerejas, os mirtilos, as amoras, que são ricas em ácido elágico e antocianinas, com ação anti-angiogênica, como eu falei, que impede o crescimento de vasos sanguíneos para os tumores, são bons para a imunidade, para a circulação. E um dado interessante sobre os morangos, que mesmo eles sendo doces, eles ajudam a controlar o nosso açúcar no sangue, ajuda a controlar o peso e também a reduzir a circunferência da cintura, queimando a gordura branca, que é a gordura prejudicial. E a nossa primeira fruta, pessoal, essa aqui é campeã, porque ela é excelente para circulação, ela é excelente para pressão alta, para diabetes, que é a romã. A romã, ela favorece o crescimento de bactérias boas no nosso trato gastrointestinal, ele contribui para a nossa imunidade e tem substâncias chamadas elagitaninos, que interrompem o suprimento sanguíneo para tumores, ou seja, os elagitaninos contribuem para que os tumores literalmente, basicamente, morram de fome, para que eles não recebam as substâncias, os nutrientes necessários para o crescimento. Porque o tumor nada mais é do que um conjunto de células que precisa ser nutrido para crescer. Se a gente interrompe o suprimento de oxigênio, de nutrientes para esse tumor não vai se desenvolver tanto. E mais do que isso, a romã ou o romã também favorece o crescimento de uma bactéria chamada Akkermansia no intestino, que é muito importante para a saúde intestinal e também para a nossa saúde no geral. Então, pessoal, as frutas são excelentes formas de você se proteger do câncer, da pressão alta, do diabetes, do infarto, do derrame e unidas a um estilo de vida saudável, as frutas são extremamente poderosas. Agora, basta você comer fruta para você ter saúde? Não! Além de comer frutas, você precisa comer verduras, você precisa ingerir uma quantidade boa de proteínas, você precisa beber água, fazer atividade física, manter um peso saudável, controlar a hipertensão, diabetes, colesterol alto, você tem que evitar fumar, você tem que se mexer, você tem que comer bem, você tem que dormir bem, controlar a sua ansiedade, reduzir o seu consumo de cigarro, reduzir o seu consumo de álcool, ou seja, para você se proteger do câncer, de todas as doenças que a gente fala aqui, né, de todas as doenças crônicas não transmissíveis, como derrame, infarto, diabetes, para se proteger disso, para se prevenir disso, evitar que isso aconteça com você, você precisa ter um estilo de vida saudável. E eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Então, se você ler o meu livro e colocar em prática o que está escrito lá, o que vai acontecer? Provavelmente você vai poder reduzir as doses dos seus medicamentos para pressão, para depressão, para ansiedade, para insônia, para diabetes, para o colesterol, porque as estratégias contidas no livro são cientificamente comprovadas, cientificamente comprovadamente capazes de tratar, prevenir ou até mesmo reverter todas essas doenças que eu estou falando aqui agora, tá bom? Então, se você quer aprender a ter um estilo de vida saudável, para se proteger das principais causas de morte de hoje, para se proteger do câncer, do infarto, do derrame, para tomar menos remédio. Eu sei que muita gente não gosta de tomar remédio. Clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira agora mesmo o seu código da longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível. Então, pessoal, quer uma vida melhor? Quer mais energia? Quer mais disposição? Quer mais qualidade de vida? Quer ser mais feliz? Quer tomar menos remédio? Quer gastar menos dinheiro com médico, exame, com remédio também? Clica agora aí no primeiro link da descrição, que eu garanto que o livro vai ser muito bom e o investimento que você fará nele agora vai retornar
muito em forma de saúde para você e para sua família. E se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, garantia incondicional de satisfação. Clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários para adquirir o seu código da longevidade. Ó, vou aqui pro meu chat, pro meu querido chat, para ver quem tá comigo aqui hoje, mas deixa uma nota aí para mim, você que está me assistindo agora, de 0 a 10, o que você achou desse vídeo, onde falamos de frutas que podem ajudar a combater o câncer. Por favor, de 0 a 10, 0 para muito ruim, 10 para muito bom. Sua avaliação é muito importante para a gente continuar melhorando a forma como transmitimos o nosso conteúdo, porque a nossa prioridade é levar saúde para vocês. Se você não está gostando, se nós não estamos levando saúde para você, talvez estejamos fazendo alguma coisa errado. Então, ó, deixa a nota aí, por favor. Um abraço para Marta Maria, Maria de Lourdes de Jacareí, Franciele Lima, Lindinalva Vasconcelos, Lúcia Ferreira Martins, Adnólia Matos, para minha amiga Gilda Freitas, de Encruzilhada do Sul, sempre com a gente, para Maria Trevisan e a Vanderleia, sempre com a gente também. Um abraço para Silvia de Paula Lima, para Maria Neuza de São Paulo, capital, para o Manuel Amorim, para Marilene Dias Martins, para a Luísa, desde Buenos Aires, los saludo. Um abraço, Luísa, a todos de Buenos Aires que me assistem aqui. Um abraço para Margarida Schultz, para o Kron, para Maria de Fátima Souza Nobre, de Banabuiú, no Ceará, para o Eduardo Serpa, de Maracanaú, no Ceará também, para Marli Ranum, de Goiânia, para a Amélia Halbe, de Ivoti, Rio Grande do Sul, para Delma Ferreira do Paraná, Cleonice Nunes de Melo, de Carapicuíba, para Isabel Oliveira, de Portugal, La Terrinha. Abraço para Helena Sagatti, para Lucy Nunes, de Belo Horizonte, para Maria Bernardina Guimarães, de Senhor do Bonfim, na Bahia, para Elizabeth, de Salvador, Alexander Machado, de Maracaibo, na Venezuela. Um grande abraço aí a todos da Venezuela que me assistem aqui também. Pessoal da América Latina em peso sempre no canal. Um abraço para a Laine Nóbrega, de Campo Grande, para o Antônio Oliveira, de Cabo Verde. Um beijo aí para toda a comunidade africana que me assiste, principalmente o pessoal do Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, que eu sei que estão aqui no canal. Abraço para Kátia Cristina, para Sebastiana Dias, para Rosemary, de Florianópolis, Osmarina Santos, de Santos, para o Rinaldo dos Santos, de Recife, Pernambuco, para o Telmo de Leão, do Rio Grande do Sul, para a Rosilda Lima, de Leme, para o Osvaldo Guilherme da Silva, para a Mônica Pinheiro, de Belém do Pará, Janete Souza, Paulo Leone, Amélia Yamashita, diretamente do Japão, do outro lado do mundo. Abraço para Maria Bernadette, de Aracaju, Sergipe, que está com o nome de Sony Anderson. Sony Anderson, famoso jogador de futebol aí da década de 90, início da década de 2000. Abraço para o Jocelo José, Jaqueline Souza, Nadir Prestes, de Capão da Canoa, Marisa Fresneda, para minha amiga Cleudete Ferreira de Araçatuba, que estava sumida, para Jaqueline, Maria do Socorro de Teresina, no Piauí, para o Fernando Ferreira de Pernambuco, para a Janete Souza, de Vale do Capão, na Chapada Diamantina, na Bahia, para Carmen Miranda, de Bauru, São Paulo, Maria da Penha Mendes, de Lisboa, Portugal, para Planeta das Irmãs, a Tereza de Araraquara, para minha querida Ivone Lira, para Oreni de Frutal, sempre com a gente, para Jaqueline Souza, de Duque de Caxias, para a Maria da Piedade Rodrigues, de Belo Horizonte, Janete Teixeira, de Porto Alegre, tia. Abraço também para Tereza Fedose, Sônia Gilmar, Sônia Luciano, Laura Galdino, Thelma Maria, de Recife, Dulce Santos, da Barra da Tijuca. Boa noite. Uma destas frutas por dia ou são porções todos os dias? Dulce, a gente tem que comer aí 4 a 5 porções de fruta por dia, tá bom? Abraço para Leda Andrade, para Nara, para Ana Maria Torrano, a Inete, para a Anete Tamayose, para a Fernanda, para Ivone Gomes dos Santos, para Ivanir Turra, Laine Nóbrega, Helena Sagatti, Osmarina Santos, Márcia Maria do Recife, Antônio Carlos Petrecone, Gracinda Melo, Deusa Matos, Jane Kelly, Hilda Luberato, Santaison, Leda Andrade Aracaju, Marinalva Salgado de Melo, de Carapicuíba, Nieves Torres,
Eunice Brito, do Rio Grande do Norte, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, do Ceará, para o Antônio Luz do Carmo, de Grajaú, no Maranhão, para Cíntia Bittencourt Godoy, Eunice Brito, do Rio Grande do Norte, Gracinda Mello, de Guanambi, na Bahia, Sueli Santana, Sônia Luciana, de São Paulo, Lúcia Araújo, do Rio de Janeiro, Joselita da Silva Lima e Maria Bernardina Guimarães e Solange Barbosa. Pessoal, fim dessa live aqui. Abraço também para o Givaldo dos Santos, de Lençóis Paulistas. Pessoal, essa live aqui vai acabar, mas eu separei duas outras que vão ser fundamentais para você continuar se informando sobre as frutas. Um abraço também para o Ribano Ângelo, de Angola, e para a Joana Dark, de Natal, Rio Grande do Norte, que está perguntando quais são as frutas. Joana Dark, assiste a live aqui. Tomate, pera, kiwi, frutas vermelhas e romã. Abraço aí para a Marilene também. Para o Mário Lúcio Norberto, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Então, pessoal, como eu ia dizendo, essa live aqui vai acabar, tá? Sansoma, não perdeu a live, ela fica gravada aqui, tá bom? Só voltar aqui que você vai ter acesso a todas as informações. Pessoal, essa live acabou, mas continua aqui, porque eu tenho outros 2 vídeos sobre frutas que também vão te ajudar a ter mais saúde. Esse vídeo aqui, ou este vídeo daqui, sobre frutas que melhoram a sua circulação, e este vídeo aqui, ou esse vídeo aqui, sobre frutas que ajudam a limpar a gordura do seu fígado. Grande beijo para você e para sua família. Amanhã estarei de volta e fui! Valeu, pessoal! Tchau, tchau. Obrigado por tudo!